Olá, meu nome é Pedro Assis Pena, graduando em Engenharia Mecânica na UFMG, e hoje apresento a pesquisa A Escrita Acadêmica em Perspectiva, mapeando desafios e percepções dos estudantes da UFMG. Ela foi realizada na disciplina Uni 003, onde investiguei como nós, os estudantes, lidamos com os desafios do letramento científico. A universidade impõe uma cultura nova, novas normas, na maioria dos casos, normas rígidas, linguagens técnicas e a necessidade de validar o conhecimento científico. O meu objetivo foi mapear as percepções dos alunos da oficina de língua portuguesa sobre esse processo de transição que vivemos ao entrar no ensino superior, principalmente em relação aos alunos entrantes da universidade. Essa imposição das novas normas e imposições que a faculdade faz no meio acadêmico, ela pode gerar alguns obstáculos para os alunos que acabam de entrar no meio acadêmico. O problema que me guiou foi como a mudança da escrita cotidiana para a acadêmica nos afeta. Então, o objetivo principal foi mapear essas práticas. A justificativa é que a permanência estudantil, se não dominarmos a escrita acadêmica, o sucesso na graduação fica comprometido. Essa seria a justificativa. Já na metodologia, eu adotei uma abordagem mista, tanto quantitativa e qualitativa, mas com caráter exploratório. Eu apliquei questionários estruturados aos alunos da disciplina Uni 003 de produção de texto para diagnosticar onde estariam os gargalos que eles enfrentam diante da redação de textos científicos na faculdade. Os principais desafios nós podemos ver que seria adequar a linguagem e começar o texto. Essas são as maiores barreiras indicadas pelos alunos e mostra que o problema não é a falta de conhecimento, mas seria uma dificuldade em passar o pensamento informal para o rigor técnico da academia. A parte acadêmica se torna a barreira na hora de passar realmente a escrita na prática. O gráfico de pizza que eu mostro agora, ele indica a insegurança por parte dos alunos, porque uma parte expressiva da turma ela está na transição entre inseguro e neutro. Essa indicação ela prova que o ambiente da universidade, ela, na maioria das vezes, não oferece suporte pedagógico necessário, e essa falta de suporte ela não deixa o aluno de maneira segura para escrever e praticar essa escrita que é tão importante. Aqui tem um contraste, já que os alunos responderam que eles escrevem muito no cotidiano, mensagens longas, anotações pessoais, mas ao comparar esse tipo de escrita com o que seria o foco da faculdade e que é muito abordado, que seria a escrita acadêmica, é possível ver que ela é uma atividade menor, ela está em menor percentual ali, e ela é uma atividade que muitas vezes é vista como negativa, algo que dificulta o aprendizado, que tem uma barreira muito alta, que os alunos não têm o dom ainda para desenvolvê-la. A escrita acadêmica ela é tratada como algo esporádico. O gráfico ele mostra que a maioria dos estudantes nunca ou raramente escreve textos científicos. Isso reforça o quesito de que a escrita não é vista como uma prática que é feita de maneira recorrente, algo que é contínuo, mas é como uma obrigação de prova, algo que é como uma obrigação de trabalho,
que tem que ser feita quando é imposta, e normalmente eles apresentam a dificuldade comentando que isso é porque as pessoas que conseguem fazer isso de uma maneira melhor já têm o dom, já têm essa aptidão para fazer isso. E aí, realizando uma pesquisa entre a correlação do tempo de estudo na universidade e a melhora de escrita, aqui é apresentada a correlação que é considerada positiva. Então, o tempo de permanência na UFMG gera maior segurança. O gráfico de pizza apresentado ele indica que quase 80% dos alunos percebem que é uma melhora ao longo da graduação na escrita acadêmica. Isso prova, isso prova que o tempo na faculdade, o contato com as normas acadêmicas e a prática da escrita, a prática das atividades, esse tempo ele amadurece os estudantes, no sentido de que o progresso ao longo do tempo, com as atividades acadêmicas, com o, o guia da instituição, né, diante das matérias e dos professores, ele traça um perfil, um mapa, uma carreira para os estudantes nesse aprendizado, de maneira que, ao longo dos anos, aos passar, eles têm uma melhora realmente na escrita acadêmica. É possível concluir que dessa maneira, a escrita acadêmica ela não é um dom que cada estudante já chega possuindo. A escrita acadêmica ela é um processo que ela tem que ser contínuo e ela tem que ser de maneira que os estudantes estudem e pratiquem para que ela seja formada, ela vai ser desenvolvida, é um processo considerado formativo. Então, o choque no início da graduação pelos estudantes que entram, ele é algo natural, mas a necessidade do suporte pedagógico da universidade, dos grêmios, dos próprios estudantes, ele é algo que se mostra urgente, é algo que é muito importante para a formação e o desenvolvimento dos estudantes, e, e essa necessidade do suporte pedagógico institucional tem que ser estudada para uma implementação rápida. É necessário transformar essa escrita acadêmica num hábito mais processual e não pode ser uma exigência da faculdade como uma exigência burocrática que o aluno tem que fazer algo para ganhar ponto, para apresentar um trabalho. Seria algo que ele tem que fazer para se desenvolver no dia a dia de maneira mais natural. Vou encerrar minha apresentação apresentando as referências que eu utilizei na análise. Eu agradeço a atenção de todos e estou à disposição para perguntas. Obrigado.